e isso não compromete o 100% daí o seu processo sensorial, né? O que vai dar dificuldade vai ser no pico da ereção, mas não que ele vai ter dificuldade na percepção sensorial, né? Eles têm dificuldade em percepção sensorial profunda, porém superficial, né? Muitas vezes fica mais aguçado em paciente sacral. Lombar, isso é praticamente zerado. Torácica baixa, também, né? Baixa que eu me refiro aqui, né? Mas seriam os números, as vértebras maiores, né? As últimas vértebras. Mas esses pacientes, eles têm um comprometimento bem maior, uma dificuldade maior de controle erétil também, e por sua maioria, posso dizer que bem ao contrário dos da cervical e sacral, por sua maioria, eles têm a necessidade de fazer esse controle medicamentoso. Como que é um bom truque da gente dar uma percepção de como que tá o caminho da nossa entrevista com o paciente? É perguntar se ele percebe o momento que ele vai fazer xixi. Se ele tem essa percepção do momento, mas ele não consegue controlar o momento de fazer, né? O que pode acontecer? Eu sei que vou fazer xixi, mas não dá tempo de eu chegar até o banheiro. Ou eu não sei quanto tempo eu consigo esperar para chegar até o banheiro, né? Mas se ele consegue entender que ele tá com vontade de fazer xixi, isso já é um ótimo caminho da gente poder trabalhar com ele a questão dele de se conhecer. Na questão, quando eu falo, né, na estimulação manual, tem pacientes de lesão alta que eles não têm capacidade funcional de membro superior. Mas daí entra aquilo que a gente estava conversando já, a necessidade, né, da intervenção com a parceira, né? A gente precisa que a parceira tenha entendimento do que está acontecendo com o seu parceiro e ela possa, com ele, compreender o que tem no corpo dele e eles juntos poderem entrar num consenso de como que vai ser este encontro novamente. Ok, Patrícia, agora me diga uma coisa. Se esse meu paciente teve uma lesão, né, a nível de uma hemorragia ou uma isquemia, ou seja, teve um AVC, um acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. O que acontece com esse paciente? A gente pode considerar que o processo circulatório dele está alterado. Então, ele teve, daí no caso desse paciente, ele teve morte cerebelar, certo? Tendo morte, né, de tecidos neuronais, né, ele não está mais fazendo algumas sinapses e isso responde também a processo circulatório. Então, estas artérias que a gente está vendo aqui, elas não conseguem fazer todo o fluxo correto de encaminhamento de resposta para o motoneurônio. Não tendo, né, a capacidade de resposta da artéria vertebral, né, ou da artéria basilar para a resposta sensitiva, o que acaba acontecendo? Esse paciente tem uma alteração em M-corpo, né? Então, o que a gente precisa é fazer com que esse paciente tenha estímulos, né, de compreensão desse seu processo desde o início do processo reabilitatório. A gente precisa avaliar profundamente o quanto que esse paciente tem preservado no seu processo de sensibilidade, para a gente saber o quanto que a gente pode estar desenvolvendo isso também na questão da sua sexualidade, no seu prazer, né? Então, o que compete a um paciente com uma lesão de M-corpo é a gente avaliar a sua capacidade sensorial. No caso do homem, como pode acontecer, metade, né, do corpo dele está recebendo todo o processo naturalmente, a outra metade está recebendo ou está recebendo deficitário ou não está recebendo.
depende do nível da lesão desse acidente vascular. Então, a gente conversa com ele sobre o que ele tem sentido, o que ele já conseguiu de percepção do corpo dele, o quanto que ele tem coragem de estar, né, fazendo uso dos toques no seu corpo, para a gente saber a orientação correta. Se é simplesmente só voltar ao diálogo, né, orientações de recursos, ou se precisamos entrar com orientação médica para um acompanhamento medicamentoso. No caso da mulher, o que acaba tendo de alteração, tanto numa lesão medular quanto numa lesão vascular, é a questão da alteração de lubrificação. Então, a gente, além de ter todo um assunto sobre o toque, que é algo que é muito já mais fácil de discutir com a mulher, pois a mulher já tem esse entendimento. Ela pode não se sentir à vontade de conversar com o terapeuta, mas ela vai compreender melhor o que nós estamos conversando, porque culturalmente isso é mais aceito entre as mulheres. Então, a gente vai estar orientando o uso de lubrificante, tá? Mas, foi só no M-corpo, isso não vai fazer diferença? Faz bastante diferença na hora do coito, né? Na hora da penetração. Por quê? Porque pode ser doloroso para ela e ela rejeitar e não querer mais. Ou então, para ela ser aquele momento de maior fardo do seu dia a dia. Então, é muito importante a gente estar verificando essa questão de indicação de lubrificantes. E controlar, né? Orientar que existem vários tipos de lubrificantes. Lubrificantes além de sabores, com temperaturas. Então, de levemente quente a muito quente. Então, a gente precisa também orientar que não pode ter esse outro dispositivo, né? Porque pode para ela não ser confortável, não ser prazeroso. Então, enquanto ela está se redescobrindo, é importante ser um lubrificante normal, que não vá, né, causar algum transtorno para ela, certo? E na questão do homem, é mais ou menos que a gente tinha conversado sobre a lesão medular. Porém, aqui, o que vai fazer de diferença é o tipo de sensibilidade que ele tem. Ao contrário, lá, que era o nível de lesão, né, na lesão medular, que a gente vê a questão da percepção sensorial mesmo, certo? Então, vamos continuar a nossa conversa.